Pronto, exercícios. Exercícios para movimento uniforme, gente. Vamos lá. Sem delongas. Eu vou começar com uns bem tranquilinhos, tá? Os primeiros, eles são bem de conceito. Ele fala assim, você tem lá um eixo, né? Um sistema de referência. Uma partícula se desloca entre os pontos A e B desse sistema. E A e B são posições. Então, ela vai de A até B. Segundo o sistema de referência, quais são os valores das posições inicial e final? Então, tem a posição inicial, 2 metros. Posição final, 10 metros. Tranquilo? B. Qual que é o deslocamento escalar para ir de A a B? Quando ele fala para ir de A a B, gente, A é o inicial. Então, o ΔS é posição final menos inicial. Vai dar 8. Tá em metros? Ele fala ali que tá metro. Não tá metro. Beleza. C. Qual que é a distância total percorrida para ir de A para B e depois de B para A? Esse item eu coloquei aqui, gente, de propósito, para fazer uma discussão. Quando a gente estuda cinemática, existe uma distinção entre o termo distância percorrida e deslocamento. São dois valores, tá, gente? Claro. Às vezes eles são iguais. Por exemplo, olha no item A. O item A ele pediu posição inicial e final, certo? Aí no item B, ele pediu o deslocamento, não é? Quanto deu o deslocamento? Não deu 8? E se eu te perguntasse, no item B, qual a distância percorrida para ir de A para B? Não tem que dar 8 também? Então, no caso de A para B, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando eu vou de A para B e de B para A, eu não andei 2 vezes o percurso? Então, a distância percorrida, o que ela é? Ela é o ΔS da ida mais o ΔS da volta. Isso é distância percorrida. Só que presta atenção agora, porque senão você não vai entender a matemática do negócio. Gente, na ida, você concorda que o ΔS é positivo? Na ida é positivo, só que na volta é negativo. Se eu for somar os dois números, vai dar 0. A distância percorrida não é 0. Então, na verdade, a distância percorrida é o módulo dos deslocamentos. Andou 8 para ir, 8 para voltar, 16. Isso é distância percorrida. Você soma todos os ΔS. Agora, e o deslocamento? Gente, o deslocamento é o ΔS. O ΔS é posição final menos inicial, não é? Exato. Tá bom. Onde ele estava na posição final? Aí é que está o problema. Não é ida e volta? Se é ida e volta, quer dizer que ele começa e termina
no mesmo lugar? Então, nesse caso, o ΔS dá zero. Percebe que nesse caso, o deslocamento foi zero e a distância percorrida foi 16? Porque são conceitos diferentes. A palavra pode parecer parecida, mas na física tem uma diferençazinha. Deslocamento conta onde você estava no começo e onde você terminou. Então, por exemplo, se você sai de balada da sua casa às 8 da noite e volta para sua casa 8 da manhã, qual foi o seu deslocamento em 12 horas? Zero. O seu deslocamento foi zero. Agora, a distância percorrida, não. Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Tá bem? Podem tirar print aí, por favor. Questão 2. Na questão 2, o cara dá uma tabela. Em vez do cara dele desenhar uma estrada, né, ele vai colocar valores da estrada. Então, ali são quilometragens, ó. Posição, 20 metros. Posição 20 metros no instante inicial. 17 metros em 1 segundo. 14 metros em 2 segundos. E assim. Tá? Aí ele pede para dizer se o movimento é progressivo, retrógrado, calcular a velocidade escalar, qual é o espaço inicial, equação horária e gráfico. Basicamente o resumo da aula. Tá? Basicamente o resumo da aula. Gente, primeira coisa que eu vou escrever é o movimento é retrógrado. É só você olhar para a tabela, retrógrado. É só você olhar para a tabela que você vai perceber que ele está se aproximando da origem. Ele está se aproximando da origem. Está andando para trás. Como é que você provaria isso matematicamente? Calcula um ΔS aí, vai dar negativo. Qualquer delta, escolhe dois instantes aí, calcula aí um ΔS qualquer. Ele vai dar negativo. Isso indica que ele é retrógrado. Calcule a velocidade. Vamos lá. A velocidade escalar. Vamos pegar um ΔS, vai. Posição final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 segundos. Pela própria tabela você consegue descobrir a velocidade, né, gente? 3 metros a cada 1 segundo. É só lembrar que, nesse caso, a velocidade é negativa. Ah, mas tem que colocar o sinal negativo? Putz, nesse caso tem, por quê? Ele não pediu para você calcular o módulo. Ele não pediu o módulo. Ele quer a velocidade escalar, ou seja, se ela for negativa, é negativa. Você tem que pôr o sinal. Tá bem? C. Posição inicial, 20. Equação horária. Qual é o modelo da equação? S igual a S0 mais VT. Esse é o modelo, né, da equação horária. Então, é S igual a 20 menos 3T. Tá? Aí, para coroar o negócio, o gráfico. Gente, o movimento é retrógrado. Então, você já sabe o modelo do gráfico. Se o movimento é retrógrado, gente, vai espaço por tempo. O corpo tem que fazer isso. Calma. O móvel ele tem que se aproximar da origem, ó. Isso aqui seria o gráfico.
quais seriam os pontos que eu poderia colocar no gráfico? Né? Por exemplo, numa prova discursiva, é importante você colocar alguns pontos indicando. Então, por exemplo, esse ponto aqui eu sei que é o S0, então ele vale 20. Ô, gente, perguntinha. O que é esse instante T aqui, ó? O que é esse T? Alguém manja? O que significa no problema, assim, esse calcular esse tempo? Isso. Exatamente, falaram aqui. Sabe o que é esse instante? É o instante em que ele passa pela origem. Essa estrada não tem o marco zero, que é a origem? Quando é que ele vai passar lá? É esse o instante. Eu posso achar ele. Eu posso achar ele. Sabe o que a gente faz? Pega essa equação aqui, ó, e manda esse cara valer zero. Ó. Quando esse cara valer zero, significa que ele está na origem. Tá? Esse tempo vai dar quebradinho, tá, gente? Vai dar 20 dividido por 3. Tá? Então eu não vou nem colocar ele lá no gráfico. Vai dar aproximadamente o quê? 6,67 segundos. Ele vai demorar aproximadamente 6,67 segundos para passar na origem da estradinha lá. Tá bom? Beleza. Pode tirar print. One more. Três. A figura abaixo mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a zero. Opa, essa informação é importante. Quando t vale zero, quer dizer que o cara está na posição inicial, que é 30. Então, por exemplo, se eu precisar montar a equação horária, que ele vai acabar pedindo no item A, eu já sei quem é o S0. Aí olha o que ele fala, que a velocidade, o módulo da velocidade é 5. Quando ele fala que é o módulo, ele está falando assim para você, ó, eu só estou te dando o valor. Quem vai decidir se ela é positiva ou negativa é você. E aí é importante perceber no desenho que a setinha está para a esquerda, sendo que a setinha da estrada está para a direita. Então, de novo, ele está em retrógrado. Então, gente, fiquem atentos a essas questões. Por quê? Porque às vezes você aprende lá sorvete. S igual a S0 mais VT. Aí, de repente, você vai para a aula e vê que tem um que é negativo. Lembra, sempre que quando você vê um sinal trocado, tem alguma mensagem por trás daquilo. Cara, por que está trocado? Porque tem alguma coisa acontecendo ao contrário. Ao contrário do quê? Do que você disse que era positivo. Então, o problema está dizendo, é uma condição do problema. Pô, para a direita é positivo. Então, a velocidade do maluco é negativa. Então, vamos lá. Item A. Função horária do espaço. S igual a S0 mais VT. Pronto. Item B. Aqui ficou bonitinho, ó. O instante em que o móvel passa pela origem. 0. Aqui fica a conta da redondinha. T igual a 6 segundos. Beleza? De como a gente já tinha feito isso no outro exercício anterior, né? Ele ficou mais fácil. Esse aqui. Podem printar. Fazer mais um.
Esse aqui é um exercício interessante, por quê? Porque ele foge um pouco desse padrão de equação horária, encontro. Apesar de que esse é um problema de encontro também, mas a gente não vai resolver por encontro. Mas ele é o tipo de problema que torna, às vezes, a cinemática um pouco difícil. Por exemplo, tem muitas vezes que cai cinemática no Enem, questão de movimento uniforme, e a questão é difícil. A gente cria uma história de que, puta, movimento uniforme é mais tranquilo. Não é necessariamente verdade. Depende de onde, da questão, ela pode se tornar uma questão bem chata. Isso aqui, se não me engano, ela é da FUVEST, jamais das antigas, tá? Talvez alguns de vocês já tenham esbarrado com ela em alguma apostila, em algum material. Esse tipo de problema, ele funciona assim, ele vai te contar uma história. Você tem que transformar essa história numa equação. Quando você perceber que o problema tem muita historinha, então, tipo, uma abelha foi buscar mel não sei aonde, um avião, por exemplo, tinha um do Enem, não sei se vocês lembram, ele é meio recente, que ele fala que tem um avião sobrevoando uma região e ele vai tirando fotos. E ele tira fotos a cada, tipo, 1 segundo, alguma coisa do tipo, e ele pergunta lá uma área. Cara, quando você começa a ver que tem um problema, tem muita historinha, principalmente de cinemática, tá? Eu tô falando. Você vai ter que pegar essa história e transformar numa conta. É basicamente traduzir do português para matemática. Quer ver o caso? Esse aqui, ele fala assim, ó. Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular, equilátera e horizontal de 340 metros de lado. Traduzindo. Peraí. Ó, você tem uma fonte sonora bem aqui, ó. E a pista é isso. Ela tem aqui, ó, 340, 340, 340. Tá bem? Tá. Aí ele fala o seguinte: no mesmo instante, não, antes. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B e C, retorna ao ponto A. Então, o som ele faz isso, ó. O som sai daqui, bate aqui, reflete, dá um eco, bate aqui, reflete e vem e volta pro corpo, pro cara. Então é como se ele escutasse como num túnel. O som faz isso aqui, ele anda. Só que daí olha o que ele fala. No mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situado entre C e A. Nota aqui, ó, no desenho. Então tem um ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Então é meio que assim, na hora que o cara dá o som aqui, no mesmo momento que o som sai daqui, o carinha começa a correr. Correr. Olha o que ele fala. Ele começa a correr em direção a A com velocidade de 10. Então o corredor vem vindo por aqui, enquanto isso o som tá vindo. Aí olha o que ele fala no finalzinho. Se o corredor e o som atingido, o som refletido, atingem A no mesmo instante, qual é a distância AX? Então ele quer saber a distância que o corredor andou. Tá. De toda essa historinha, qual é a frase mais importante? O corredor e o som atingem A no mesmo instante. E lá no começo do problema, ele tinha falado que os dois partiram no mesmo instante. No mesmo instante em que a fonte é acionada, o corredor parte no tananã, tananã. Então, o que eu acabo de perceber aqui? O ΔT do som é igual ao ΔT do homem que está correndo. Só que os dois estão em movimento uniforme, né, gente? Cada um com a sua velocidade. Mas os dois estão em movimento uniforme. Então, o meu problema, ele vai sair daqui. Tá? Você tem duas maneiras de fazer daqui para frente.
Você consegue calcular o ΔT do som. Calcula, sabe que esse ΔT é igual ao do homem e usa o ΔT do homem para calcular o ΔS dele. Eu vou fazer tudo direto, sabe por quê? Eu vou pensar assim, ó. Velocidade não é ΔS por ΔT? Se velocidade é ΔS por ΔT, gente, você concorda que ΔT é ΔS sobre V? Pega isso aqui e joga lá em cima. Escreve assim, ó, presta atenção. ΔT do som é o ΔS do som sobre a velocidade do som. Igual, ΔT do homem é o ΔS do homem dividido pela velocidade. Que daí você faz uma conta só. Você faz uma conta só, você não precisa calcular uma coisa e depois fazer outra conta. Você já está fazendo ao mesmo tempo. Aí substitui. Bom, quanto que o som andou? Ele andou 3 vezes 340. Porque são 3 lados do triângulo que, segundo o texto, é equilátero. Isso dividido pela velocidade do som que ele deu lá embaixo, tá pequenininho ali, ó, 340 metros por segundo. Ele tem que dar o exercício. Isso é igual a ΔS do cara, que é o que ele quer saber. Quanto que esse cara andou? Dividido por desculpa, a velocidade do cara que é 10. O cara falou ali que é 10, né? É. Cancela o 340 aqui, ó. ΔS. Talvez alguns de vocês tenham feito quase que de cabeça essa questão. Primeiro você calcula a velocidade, o tempo que o som demora. Para calcular o tempo que o som demora, você vai resolver essa conta aqui, ó. Quanto tempo o som demora para chegar, gente? 3 segundos. 3 segundos. Se a velocidade do homem é 10 metros por segundo, e ele andou 3 segundos, então ele andou 30 metros. Você resolve isso com regra de 3. Então é um jeito diferente de resolver. Tá? Então alternativa C. Beleza? Dúvidas, gente? Podem tirar o print, por gentileza. Questão número 5. Ele fala o seguinte: dois móveis, A e B, realizam movimentos uniformes em uma única trajetória retilínea. E as funções horárias são. Tá. Das funções horárias, o que a gente consegue enxergar? Lembrar uma coisa, né, que vai ajudar a gente na resolução. Lembrar que numa equação de movimento uniforme, o padrão dela é S igual a S0 mais VT. Beleza? Então, olhando nas equações horárias dos dois corpos, a gente consegue saber, por exemplo, que os dois corpos não partiram da mesma posição. Né? A gente pode montar uma estrada aqui, imaginária, colocar a origem dela aqui, ó, vou colocar a origem dela aqui é o S igual a 0. Vamos considerar que está tudo no sistema internacional, né? Então a posição está em metros e a velocidade está em metros por segundo. O corpo A, ele está aqui. O corpo A está aqui. Ele se locomove com uma velocidade de 10 metros por segundo e a posição inicial dele é 15 metros. Estou tirando isso tudo da equação horária, gente. Beleza? O corpo B, ele está mais à frente. Ele está num S0
de 35 metros. Acontece que ele está com uma velocidade menor. O corpo B, ele se locomove na mesma direção do sentido do mesmo sentido do positivo, só que ele está com uma velocidade de 5. Tá bem? Compreendem isso, gente? Eu estou olhando para as equações horárias e estou representando a condição do movimento. Então, essa foto que vocês estão vendo, esse desenho, é o instante inicial. Esse aqui é um problema bem famoso, né? Esse é o problema do encontro. Item A. Qual a distância entre os móveis no instante t igual a 0? Em t igual a 0, a distância é de 20 metros, certo? É a distância que separa os dois móveis na posição inicial. Um está no 15, outro está no 35. A distância é 20 metros. Tá bem? Beleza. Item B. Qualquer coisa vocês interrompam aqui, tá? No chat, pergunta, enfim. Já sabem. Qual é o instante em que os móveis se encontram? Bom, para eles se encontrarem, eles têm que estar na mesma posição. Qual é a condição de um encontro na cinemática? A posição do corpo A tem que ser igual à posição do corpo B. Eles têm que estar no mesmo lugar. Qual é o valor de instante que vai fazer as duas equações igualarem, né? É isso que a gente vai perguntar para ela agora. Então fica 15 mais 10t igual a 35 mais 5t. Beleza? Isolamos o tempo, passa o 5t para a esquerda, então fica 5t, né? 10t menos 5t. E passa o 15 para a direita, vai ficar 35 menos 20, menos 15, que dá 20. T igual a 4 segundos. Então, o corpo A, né? Ele vai demorar 4 segundos para alcançar o corpo B. Ok? Qual a posição dos móveis no instante do encontro? Aí já no item C. Onde eles estarão? Né? Então, com a equação horária eu consigo descobrir. Eu posso substituir o instante do encontro, certo? Em qualquer equação. Ah, Danilo, por que você vai substituir em qualquer equação? Porque as duas estão no mesmo lugar, né? O corpo tá. Se você está substituindo o instante do encontro, significa que você está substituindo o instante em que os caras estão no mesmo lugar, estão na mesma posição, né? Então eu vou substituir na SA. SA igual a 15 mais 10t. Aqui no T eu vou colocar 4, né? SA igual a 55 metros. Tá bem? Tranquilo, gente? Se você substituir na equação do B, tem que dar os mesmos 55 metros. Tá? Eu só queria fazer uma observação. Eu vou desenhar um gráfico aqui e eu queria que vocês observassem com bastante calma para ver se vocês entendem tudo que está escrito no gráfico. Tá? É um gráfico de posição em função do tempo. Ó, essa primeira reta é o movimento do corpo A. Ele saiu da posição 15. O corpo B, ele saiu de uma posição mais à frente. Esse aqui é o corpo B, ó. Ele saiu da posição 35. Tá bem? Por que que os gráficos são retas? Porque são funções de primeiro grau. Ok? Por que que a curva A ela tá mais inclinada do que a curva B, gente? Alguém poderia me responder isso?
Por que que a curva A está mais inclinada que a curva B? O que que isso quer dizer, na verdade? Assim, são gráficos diferentes, né? Mas isso tem um significado físico por trás, que isso é importante que você saiba. Isso, ó, estão respondendo exatamente. As pessoas que responderam aqui no chat responderam tudo certo. Porque a curva, a inclinação tem a ver com a velocidade, né? Como o corpo A, ele é mais rápido, ele anda mais espaço no mesmo intervalo de tempo que o B. Então, isso acaba no gráfico, quando você coloca isso no gráfico, isso acaba se refletindo na inclinação da reta, tá bem? Beleza? Ok, podem tirar print da questão número 5. Vamos passar para a questão número 6. Questão número 6. Duas cidades A e B, separadas por 300 quilômetros, ou melhor, de duas cidades A e B, separadas por 300 quilômetros, partem dois carros no mesmo instante e na mesma direção, porém em sentidos opostos, conforme a figura a seguir. O carro A está indo para a direita, com velocidade de 20 metros por segundo, certo? Enquanto que o carro B está indo para a esquerda, com velocidade de 30. O carro A parte com velocidade de 20 e o carro B com 30. A que distância da cidade A quando os carros se cruzam? A distância da cidade A quando os carros se cruzam é... Gente, você pode resolver isso de duas maneiras. Você pode resolver montando a equação horária do A e do B e achando o encontro, o instante, igualzinho a gente fez agora no exercício anterior. Primeiro eu monto as equações, depois eu igualo, aí eu acho o instante do encontro. Agora eu vou fazer de outro jeito. Uma maneira mais rápida de resolver essa questão é por velocidade relativa. Só que lembrando, por que que eu posso usar velocidade relativa? Porque os dois corpos estão em movimento uniforme. Então, ó, observação. Ambos os corpos estão em MRU. Estão em... Vamos colocar só movimento uniforme. Podemos utilizar V relativa. Vocês lembram qual é a ideia por trás da velocidade relativa, gente? Não sei se vocês vão lembrar na aula da semana passada que eu falei assim para vocês, galera, quando você calcula a velocidade relativa, o que você está calculando é a velocidade de um corpo como se o outro estivesse parado. Então, nós vamos fazer aqui uma equivalência. Ao invés de pensar que o corpo A e o B estão andando, olha o que nós vamos fazer. Qual é o sistema de equivalência que a gente vai propor? Eu vou imaginar a estrada, eu vou imaginar o carro A aqui, vou imaginar o carro B aqui. Só que o carro B, ele vai ficar parado. E o corpo A, ao invés de ele andar com velocidade 20, ele vai andar com a relativa, que é 50. Tá bem? Essa situação é equivalente? É. Então, no cálculo dela, você vai ter que achar o mesmo instante. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou descobrir quanto tempo os dois carros demoram para se encontrar. Então, o objetivo desse primeiro passo, quando você usa velocidade relativa, é descobrir o instante do encontro. Então, ó, quanto que A andou em relação a B? A distância percorrida um em relação ao outro é 300.
quilômetros. Ou, vamos colocar em metros, né? Porque a gente vai ter que fazer conta daqui a pouco. Então, é 300 mil metros. 300 mil metros. Então, eu vou dizer que a velocidade relativa é ΔS relativo dividido pelo intervalo de tempo. Então, fica 50 igual 300 mil dividido pelo ΔT. ΔT vai conferindo as contas para caso eu erre, tá bom? Vai ficar 300 dividido por 50, vai dar 60 mil. Segundos. Confere aí. 60 mil não, 6 mil, perdão. Perdão. 300 dividido por 50 dá 6. Tá bom? Confere para ver se de todo mundo deu 6 mil. Tá, e agora? O que eu faço? Danilo, mas a situação não é essa. O carro B não está parado. O carro B está andando e o A também. Tá, o que eu descobri aqui é o tempo de encontro. O que eu vou fazer agora? Eu sei a velocidade dos carros, não sei? Eu vou descobrir quanto o carro A andou nesse intervalo de tempo. Quanto ele andou nesse intervalo de tempo? Então, cálculo do ΔS de A. O A está andando. Então, a velocidade dele é o ΔS dele dividido pelo tempo. Então, fica o ΔS do carro A é a velocidade dele, que é 20, multiplicado pelo ΔT, que é 6 mil. ΔSA. Tá bom? Vai dar 120 mil metros. 120 mil metros ou 120 quilômetros, né? Tá bom? Beleza? Ah, não pensaria para fazer por velocidade relativa. Aí foi o que eu falei. A outra resolução seria para você achar o instante do encontro, que é a parte importante do exercício, você pode montar as equações horárias e a partir das equações horárias você achar, tá bem? Aí depois você pega esse valor e substitui na equação horária do A. Mas eu coloquei essa outra questão, bem parecida com a 5, para que a gente possa discutir essas duas formas de resolução, tá bom? Podem tirar print ou fazerem perguntas, por favor. Ó, estão falando aqui, acredito que seja isso que você está falando, ó. Falaram aqui assim, eu fiz por fórmula, coloquei o A no ponto zero, que seria a origem, e aí então no caso a equação do A deve ter ficado assim, ó, confere. Se você fez por equação horária, S igual a zero mais 20t, para a equação horária. Agora, e o B deve ter ficado assim, ó, S igual a 300 mil menos 30t, né? Aí você resolve por equação, exato, ó, exatamente. Você resolve por equação, tá bom? Iguala, o t vai dar 6 mil, mesma coisa. Beleza. Depois falam que física é exatas. Tá vendo? Tem jeitos diferentes de resolver a questão. Tudo bem que o resultado vai dar sempre o mesmo, né? Questão 7.
7 diz o seguinte: dois carros A e B partem de São Paulo com destino a Mairiporã, desenvolvendo em todo o trajeto movimentos uniformes de mesma velocidade. Então, A e B partem com a mesma velocidade, 60 km por hora. O carro A partiu 20 minutos antes do que o B. O carro A partiu 20 minutos antes do que o B. Um carro C parte de Mairiporã com destino a São Paulo, também realizando um movimento uniforme. O carro C, olha essa frase agora. O carro C cruza com A e 12 minutos depois cruza com B. Determine a velocidade do carro C, o módulo. Gente, o que acontece? Ele fala que o carro A e o B... Então, vamos desenhar a estrada aqui. Pronto, aqui está a estradinha. Aqui está São Paulo. Aqui está Mairiporã. O carro A e o carro B, eles estão com a mesma velocidade. Só que o carro A partiu antes. Antes. Então, o carro A, ele está na frente do carro B. É mais ou menos isso, ó. Aqui está o carro B. Espera aí. Deixa eu fazer aqui. Aqui está o carro B, na estrada. E aqui está o carro A, ó. Os dois estão indo para Mairiporã, com a mesma velocidade. Tá? O carro C, ele cruza com o carro A e está indo na direção contrária. Tá bom? No sentido contrário, perdão. Tá bom? E ele demora 12 minutos para cruzar com C, com B. Então, esse intervalo aqui de tempo, ó, é de 12 segundos. 12 segundos não, 12 minutos. De onde eu tirei 12? 20 minutos. 20. Pronto. Desconsidero 12, tá? Tá aí. Essa é a situação. É um tipo de questão que é difícil de entender o enunciado e também tem aquela coisa, tá? Por onde eu começo? Eu sei montar a equação horária. E agora? E agora? E agora? Por onde nós começamos? Peraí que tem gente falando no chat aqui. Deixa eu ver. É 12 mesmo, né? Eu tô pirando. Os caras estão me avisando aqui. O Danilo, é 12, não é 20. 20 é outra coisa. Ó, gente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. Deixa eu colocar aqui 20 minutos. 12 minutos. 12 minutos. A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o seguinte. Que conta eu vou fazer para descobrir a velocidade do C? Olha o que eu vou pensar. Eu posso dizer que... Vamos olhar para o problema pensando no seguinte referencial. B em relação a C. Pensa nisso. Imagina que você está no corpo B. Se você está no corpo B, você está olhando na estrada, você vê o A lá na frente, porque ele está na sua frente, com a mesma velocidade. E você vê o C contra você. Qual é a velocidade relativa entre os dois? Olha, a velocidade relativa entre os dois, de B para C, né? É VB mais VC. Tá bem? A única maneira de eu resolver o problema nesse caso é pensar em velocidade relativa. Porque é a única maneira que eu tenho de usar o C na conta. Eu quero achar a velocidade do C. Então eu preciso usar ele na conta.
A única conta que eu consigo fazer com o C é pensar na velocidade relativa. Tá. Quanto tempo A demorou para alcançar, o C demorou para alcançar o B? Quanto, ó, delta T em que C alcança B. O tempo que o tempo que o C alcança B é os 12 minutos. Tá. Se eu achar o delta S relativo, eu mato o problema. Veja por quê. Para pensar comigo, ó. A velocidade relativa é o delta S relativo dividido pelo tempo. Gente, quanto vale a velocidade relativa? A velocidade relativa não vale 60 mais VC? Se eu colocar ela ali no lugar da velocidade relativa, 60 mais VC, ela vai ser a minha incógnita. Então, eu tenho que dar um jeito de achar o delta S relativo. Qual é a distância que C andou em relação a B? Gente, a distância que C andou em relação a B é exatamente a distância entre os dois carros, entre A e B. Porque, gente, eles não estão andando com a mesma velocidade? Então, esse delta S aqui, ó, ele é constante. Essa é a distância que o C anda em relação a B, para poder passar por B, né? Tá? Durante aqueles 12 minutos. Eu vou ter que achar essa distância, tá? Ó, estão sugerindo aqui, ó. Veja quando A andou até o momento da partida de B. Boa, boa, boa. Na verdade, sabe o que você está me pedindo? Quem pediu isso? Veja quanto A andou em 20 minutos. Porque ele fala que o carro A partiu 20 minutos antes de B. Então, quer dizer, o B ele só começou a andar quando A estava 20 minutos já andando. Então, vamos lá. Olha só, vamos calcular o delta S. Qual é a velocidade do corpo A? A velocidade do corpo A é o delta S dividido pelo tempo. Cuidado na conta, gente. Presta atenção. A velocidade do A é 60. O delta S é delta S. O tempo é 20 minutos. Só que eu tenho que colocar em hora. Eu tenho que colocar em hora. Então eu vou colocar aqui embaixo 1/3 de hora. 20 minutos é 1 hora dividido por 3, não é? Passa o 1/3 multiplicando 60. 60 vezes 1/3 dá 20 quilômetros. Essa é a distância que separa A e B. Agora que eu achei essa distância, essa é a distância relativa que C andou em relação a B. Então agora eu venho, ó, V real igual a delta S real, relativo, né? Sobre o tempo. Tá bem. Velocidade relativa, 60 mais VC, igual. Qual que é a distância relativa entre eles? 20 quilômetros. Sobre. Quanto tempo demorou para eles se encontrarem? 12 minutos. 12 minutos é 1/5 da hora. 12 minutos é 1/5 da hora. Então fica 60 mais VC igual.
20 dividido por 1/5, gente, é a mesma coisa que 20 vezes 5. Você inverte multiplicando. Então vai dar 100. 100. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando, né, aqui nesse caso, com o módulo das velocidades. A gente sabe que tem um corpo que está vindo contra, né, que é o corpo C, mas eu estou trabalhando com o módulo das velocidades. Tá? Passa o 60 para o lado direito, o VC fica 40 quilômetros por hora. Tá? Essa é a resposta da questão, gente. Uma questão difícil, né? Uma questão de movimento uniforme, mas que não basta saber fórmula, né? Quando o assunto, às vezes, aparentemente é fácil, isso pode acontecer, né? Ah, movimento uniforme tem pouca fórmula. Ok, mas o cara pode botar uma questão um pouco mais chata, que não dá para você usar a formulinha, não dá para pensar por regra de 3. Você tem que ter um conceito um pouquinho mais aprofundado para poder resolver a questão, tá bom? Vejam se tem dúvidas. Se não tiverem, podem tirar o print para a gente passar para a questão número 8. Tá? Maravilha. Questão 8, gente. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 quilômetros em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 quilômetros. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que ela diminuísse sua velocidade média em 40%. Então, você vai fazer uma diminuição de 40% durante toda a prova. Se ela seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida em quanto tempo? Então, é um probleminha também de movimento uniforme. Tá? Qual é a velocidade da menina? Velocidade da Juliana. Ela anda 5 quilômetros em meia hora. Não é mesmo? Ora, gente, se ela anda 5 quilômetros em meia hora, a velocidade dela é de 10 quilômetros por hora. Tá bom? Tá. Para ela correr a São Silvestre, a velocidade dela, vou chamar de velhinha, pode ser? Ela tem que ser 60% da velocidade antiga. Quando ele fala, vai diminuir em 40%, significa que ela vai passar a valer 60% do que ela valia. Então, a nova velocidade dela é de 6 km por hora. Essa é que ele vai correr a São Silvestre. Tá bem? Só que ela vai correr no novo percurso. Então, vamos calcular o tempo. Cálculo do ΔT. A velocidade linha dela é igual ao ΔS linha sobre um ΔT linha. Tudo linha porque é a nova condição do problema, né? Tá bom? Bom, a velocidade dela nova é 6, o ΔS é 15 km e o tempo é ΔT linha. Tá? Vai dar 15 dividido por 6, gente. 15 por 6, salvo engano, é 2,5, 2,5 horas. 2,5 horas. Tá? 2,5 horas seria 2 horas e meia, né? Seriam 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. Tá bom? Beleza? Lembrando que nesse caso, todas as contas, né, de velocidade que a gente usou aqui, eu poderia fazer por regra de 3, porque a velocidade é constante. Ah, então, para calcular a velocidade do cara, da menina, 5 quilômetros em meia hora. Quantos quilômetros por hora? Por uma hora?
dá para você resolver sempre por regra de 3. Mas é aquilo que eu falei na aula, né? Tipo, nos exercícios que a velocidade variar já não dá mais. Tá bom? Questão 8, fechamos. Print. Vamos para 9. 999. 9. A questãozinha da abelha, cara. Essa questãozinha é bem famosa. Tipo, tem vários vestibulares, questões mais antigas, assim. O mel é a primeira substância adoçante conhecida na antiguidade. Segundo a Bíblia, era uma das dádivas da terra da promissão. As abelhas, produtoras de mel, organizam-se em 3 classes: operárias, que providenciam alimentação, rainha, que põe ovos, e zangão, que acasala. Na colônia, né, uma colônia de tamanho médio compreende uma rainha, cerca de 100 zangões e mais ou menos 65 mil operárias. Tudo introdução do texto. Agora vem a parte importante. Considere uma abelha operária que voa com uma velocidade de aproximadamente 20 quilômetros por hora durante o percurso de ida para coletar o néctar, e com velocidade de aproximadamente 12 quando volta para transportar o néctar para a colmeia. Então, daqui a gente vai imaginando uma situação. Você tem um ponto aqui que é a colmeia, e aqui tem um ponto que é o néctar. A abelha faz o percurso de ida a 20 quilômetros por hora. A volta, ela faz a 12. Tá bem? Suponha também que nessas condições, a abelha parte da colmeia voando em linha reta durante X quilômetros, gastando 2 minutos na flor para coletar o néctar e voltar para a colmeia também em linha reta. Então ela anda X para ir e delta S de volta X também. Outra coisa, ela fica um tempo parada. 2 minutos. Esses são os dados da questão. Continuando. Admitindo-se que o tempo total que a abelha gasta indo até a flor, coletando o néctar e voltando para a colmeia é de 42 minutos, assinale a alternativa que apresenta a distância x. Então, o ΔT total é 42. Tá bem? O que a gente sabe também? Equação de velocidade, né? Que V igual a ΔS por ΔT. Tá? Esse é um tipo de questão, pessoal, que você tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. As questões que normalmente os alunos consideram difíceis são questões que você tem que ter um pensamento que foge do comum. E o que eu quero dizer com foge do comum? Não é pura aplicação de fórmula. Então, eu colocaria esse exercício, né, no mesmo nível do exercício que nós acabamos de fazer, do carro que passa por B, depois demora 12 minutos para passar por A, enfim. Você tem que pensar uma coisa diferente. Gente, para pensar o seguinte: quanto tempo a abelha andou efetivamente? 40 minutos. O ΔT de voo é o ΔT de ida mais o de volta, menos o que ela ficou parada. Menos o que ela ficou parada. Então, peraí, vamos colocar aqui. Menos o que ela ficou parada. Isso vai dar 40 minutos. Então você concorda que isso tudo aqui, ó, vale 40 minutos? Tá bem?
Então tá, agora eu vou escrever essa frase de novo. Presta atenção. O ΔT de voo é 42 minutos. Olha como eu vou escrever 42 minutos. Aqui. 42 sobre 60. Porque eu estou colocando em hora. Tudo bem? Coloquei ali. Isso é igual a... Ô, gente, o que é o ΔT de ida? O ΔT, dá uma olhada aqui, por favor. Desenvolve essa equação aqui, ó. Isola o ΔT. ΔT não é ΔS dividido por V? Então, no lugar do ΔT de ida, eu vou colocar x sobre 20. X sobre 20. Esse é o tempo de ida. Mais o tempo de volta é x sobre 12. Tá bem? Mais 2 minutos. Olha lá. Eu escrevi a equação de cima com, primeiro, né, o tempo todo em hora e as expressões com velocidade, em função das velocidades. Então, o tempo de voo é 40. Eu coloquei tempo de voo aqui, mas vamos colocar tempo total. Ó, vamos colocar tempo total, porque aí isso não gera confusão, tá? Vamos colocar tempo total. Tá bem? Que estão me alertando aqui. Dan, mas o tempo de voo não é 40 minutos? Então pronto. Tá aí. Ô, gente, tá vendo aquele 2 sobre 60? Eu vou passar ele pro outro lado. Vai ficar assim, ó. 40 sobre 60 igual a x sobre 20 mais x sobre 12. Tá aí. Dá para simplificar um pouquinho essa equação. Em vez de escrever 40 sobre 60, eu ponho 2 terços igual a... Vou tirar o mínimo entre 20 e 12. Quanto que será que dá o mínimo entre 20 e 12? Fazendo um rascunho aqui. 20 e 12 dá 2, 10, 6, 2, 5, 3, 3 e 5. Dá 4 vezes 3, dá 60, né? Se eu não cometi nenhum erro, gente, o mínimo entre 20 e 12 aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Dá 60. 60 dividido por 20 dá 3, então vai dar 3x, mais 60 por 12 dá 5, então fica 5x. 5x. Multiplica em cruz, dá 120, igual a 8x, 3 vezes 8, 24. Tá aqui. O x vai dar 120 por 24. Beleza? Que vai dar 5. 5 km. 5 km. Agora que eu vi o pessoal tirando o mínimo aqui no chat. Exato, 5. Essa dá 60. Beleza. Tá aí a questão número 9. Difícil, né? É uma questão de movimento uniforme, difícil. São essas questões, gente, que quando você acerta, você está dando um upgrade. Quando você entende uma questão dessa, quando você consegue chegar num ponto onde você consegue resolver uma questão dessa sozinho, você já está num nível alto daquele assunto. Então, esse é um termômetro interessante. Eu não procuro fazer muitas questões difíceis durante a aula, mas sempre vem uma ou outra que para a gente ver aonde a gente precisa chegar, tá? Aqui estão escrevendo que é complicado, porque o tempo de ida não é igual ao tempo de volta. Então, e isso é uma coisa que o aluno tem que perceber nessa questão, por conta das velocidades, né? Quer dizer, se o percurso é o mesmo, mas você está fazendo a ida com velocidade maior do que a volta, então temos aqui um problema, tá bem? Como eu falei, pensar fora da caixinha.
Então, esse aqui é a alternativa B de bola. Beleza. Podem tirar print, então, para a gente ir para a 10ª questão, a última da aula de Mu. Última da aula de movimento uniforme. Aqui. Essa questão eu coloquei ela aqui porque ela é bastante curiosa. Primeiro que ela é uma questão difícil de entender. E segundo porque ela envolve uma pergunta de química, de física e uma de biologia. Os biólogos de plantão talvez possam me ajudar aqui na questão. A parte da física ela é difícil de você entender a imagem e o que fazer com ela. Então, para quem nunca viu essa questão, provavelmente vai achá-la uma questão difícil. Beleza? Vamos ler, ó. Vamos ler juntos. Ano passado pedi, por causa dessa questão. Você sabe fazer agora? Hã? Será que você lembra como é que faz? Vamos ver se você lembra aí. Tá vendo? Ó, mais ou menos, tá vendo? É esse tipo de termômetro que a gente tem que ter. Ah, eu tenho que lembrar a questão, eu tenho que saber. Se eu aprendi, eu tenho que saber fazer. É esse termômetro que a gente tem que estar todo ano, o ano inteiro procurando. Peraí, eu aprendi de verdade isso? Será que se eu tiver que fazer isso daqui uma semana, eu vou lembrar? Tá? Vamos tentar entender a questão. Olha o que o maluco fala. Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e de reflexão de ondas de ultrassom, elas podem ser propagadas para medir a espessura de um vaso. A figura a seguir representa um exame de ultrassom obtido de um homem adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja de 1.500 metros por segundo. Nesse sentido, ele quer duas coisas. A primeira, qual a espessura? E a segunda, qual é a função da artéria carótida? Tá? Se você sabe que a função da artéria carótida é transportar sangue para a cabeça, ela é uma artéria, então ela vem com sangue rico em oxigênio, né? Ela vai partir e como ela é uma artéria, ela é carótida, e aí tem um pouquinho da anatomia da coisa, né? Ela vai levar o sangue para a cabeça, tá? Então eu teria duas opções: artéria, sangue da aorta para a cabeça, sangue da aorta para a cabeça. O problema da questão talvez seja fazer a conta. Qual é o valor que eu vou escolher? Então vamos tentar imaginar a situação. Imaginem que isso aqui, ó, é a parede, são as paredes de uma artéria, tá? E o sangue, ele tá passando por aqui, ó. Aqui tá o fluxo de sangue. Como que funciona o ultrassom? O ultrassom é um aparelho que vai, então imagina que aqui tem um aparelho que vai emitir onda sonora. Isso aqui são ondas sonoras. Tudo bem? O que que acontece com essa onda quando ela encosta na parede do vaso? Uma parte dela atravessa, mas uma outra parte reflete. Você encontrou uma superfície, então uma parte atravessa, outra parte bate e volta. Quando esse pulso vai e volta, essa onda sonora, a hora que ela volta para o aparelho emite isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pico de emissão. Então, o que que aconteceu? Vamos dar um zoom aqui para você imaginar. Imagina que no instante zero o aparelho soltou o som. O primeiro pico foi registrado 2 milissegundos. Cuidado com o gráfico. 2 milissegundos. Tá? O segundo pico veio 16 milissegundos depois dele ter lançado o som.
Este segundo pico, na verdade, é a onda que atravessou, bateu na parede posterior da aorta não, da carótida, e voltou. Então, o primeiro pulso é a onda que bateu na primeira parede e voltou. O segundo pulso é a onda que fez isso, ó. Vum, e voltou. Então, existe aqui o que a gente chama na física de defasagem. O que é a defasagem nesse caso? É a diferença de tempo de captura da onda. Foi de 14 milissegundos. Tudo bem? Agora para pensar um pouquinho, gente. O que aconteceu nesses 14 milissegundos? O que aconteceu foi o seguinte: nos 14 milissegundos, a onda andou. Isso aqui, ó, ela fez isso e voltou. Essa é a diferença de trajeto. A primeira onda, ela andou o quê? Deixa eu fazer um desenho um pouco mais limpo, ó. Deixa eu fazer de cor diferente. Vocês vão entender, ó. A primeira onda, ela fez isso, ó. Veio e voltou. Isso aqui aconteceu em 2 milissegundos. Tá. O segundo sinal veio do quê? A onda vem, anda isso, bate aqui e volta. Isso demorou 16 milissegundos. Tá? Se você analisar a diferença de percurso, o que a onda verde andou a mais que a onda branca? Ela andou x para ir e x para voltar. Onde x seria a espessura da artéria. Então a diferença de percurso é 2x, onde x é a espessura da artéria. É super difícil ter essa visão. É super difícil ter essa visão. Quando a gente nunca teve esse raciocínio, é mais difícil ainda. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Isso aqui é a parte difícil da questão. Porque se você entendeu isso, agora a gente vai fazer uma conta. Qual é a velocidade da onda? 1.500. Quanto ela andou? 2x. Em quanto tempo? 14 milissegundos. Então eu vou usar a equaçãozinha de velocidade. O ΔS, então eu vou escrever assim, ó. Peraí, perdão. Eu vou escrever já com as incógnitas que eu preciso. Então eu vou escrever que 2x. Não, perdão, gente, eu me desconcentrei. A velocidade é 1.500 vezes ΔT, o ΔT vai passar multiplicando. 14 mili. O mili eu já vou colocar na forma de potência. 14 10 a menos 6 é igual a 2x. Tá? O que eu fiz de uma passagem para outra? Eu passei o ΔT multiplicando e já fiz a conta ali, ó. Velocidade vezes tempo igual a ΔS. Tá bem? Passa o 2 dividindo, então fica que x é igual a 1.500, eu vou escrever na potência, vezes
O 14 10 a menos 6, quando eu passar o 2, eu vou dividir com o 14, vai dar 7 10 a menos 6. A menos 6. Tá bem? Isso aqui vai dar 1,5 vezes 7. Vai dar 10,5. Dez a menos 3 metros. Só que tem metros. Para passar para centímetros, o que eu faço? Eu multiplico por 100. 10 ao quadrado. Tá? Beleza? O 1000 não é 10 a terceira? É 10 a terceira, 1000. Aqui, eu não sei se você está falando disso, porque estão perguntando aqui, ó. O 1500, eu coloquei 1,5 10 ao cubo. Isso é o 1000, né? E o micro é o 10 a menos 6. Isso aqui é o micro, ó. É a letrinha Mi. Seria isso aqui, ó. 10 a menos 6. Tá bem? Isso aqui vai dar, gente, se eu não fiz a conta errada, dá 1,05 centímetros. Vai dar 10,5 10 a menos 1, né? Que é a mesma coisa que 1,05 centímetros. Tá? Beleza? Tá? Tranquilo, gente? Perguntas? Então a resposta é A, né? Artéria carótida. Sangue rico em oxigênio, né? Beleza? E aí o delta S que ele andou ali é 2 vezes esse 1,05. Então, alternativa A. Você vê que o cara fez uma pegadinha, né? Ele colocou a E. Se o aluno não. Para tentar pegar o aluno que não percebe essa questão do 2x, que na verdade é o quanto a onda anda. Ela anda a ida e a volta, né? Nesse intervalo de 14 microsegundos. Tá bem, gente? Beleza? Fechamos então os exercícios da aula de movimento uniforme, tá? Os de sala. Agora vocês podem se deliciar com a listinha, tá bom?